pessoal, bom dia. Então, hoje, nossa aula, a gente vai discutir basicamente cimento Portland, entender o processo de produção do cimento, entender o que é cimento, né? Porque o cimento, quando produzido, ele não é constituído de um único mineral, um único composto, né? E essa variação da composição do cimento afeta uma série de características do produto, né? E isso também vai afetar o desempenho e uso, né, na construção civil. Também, como a indústria de cimento é uma indústria importante em termos de pegada ambiental, de impactos ambientais, a gente vai também fazer alguns exercícios para discutir um pouco a questão do impacto ambiental do processo, para que vocês desenvolvam um senso crítico em relação ao processo de produção de cimento. E entender como é que a composição do cimento, né, e essa produção vai afetar essas propriedades fundamentais do cimento, né, como avaliar cimento, como fazer a qualificação de um produto cimento. Então, basicamente, essa é uma visão geral da produção do cimento. A primeira coisa importante é que cimento, sempre vocês vão localizar fábricas de cimento perto das jazidas de calcário. Tá? Uma das matérias-primas do cimento é o calcário, né? O calcário é um composto, é uma rocha constituída de CO2, né? Carbono e óxido de cálcio. Geralmente, perto dessas jazidas são instaladas as fábricas. Claro que depende do grau de quão puro é essa rocha, né, para se viabilizar economicamente. Mas aí são uma sequência de operações. Esse gráfico é legal porque ele ilustra que a produção de cimento é quase como se fosse num processo contínuo, né, onde na verdade a gente tem uma proporção mais ou menos fixa das matérias-primas, né? A hora de produzir o cimento, a gente precisa, na entrada, geralmente 1,2 toneladas de calcário, né, para produzir 1 tonelada de cimento, e também argila, né? Só que a pureza da argila já não é um critério tão importante, né? Quando eu me refiro a argila, eu estou me referindo a compostos que são constituídos de óxido de alumínio, silício, também ferro, óxido de ferro, mas que estão compostos e combinados com moléculas de água, né? E essa é a constituição típica de uma argila, né? Aqui o critério de seletividade é um pouco menor, mas a indústria de cimento consegue viabilizar, geralmente perto da jazida de calcário, e consegue, usando uma argila com um determinado grau de pureza ou composição, usar junto com mais alguns corretivos, que a gente chama, né? Esses corretivos podem ser minério de ferro, pode ser compostos de alumínio, né? No Brasil, o clinker brasileiro, as matérias-primas brasileiras, às vezes falta alumínio, em algumas regiões falta ferro. Então são usadas algumas outras matérias-primas que visa equilibrar esse balanço químico, né? Então, o que acontece? Uma coisa importante, já de saída, é destacar para vocês que o cimento sempre vai ter mais cálcio do que outros compostos, como alumínio, silício e ferro, né? Aí a gente vai discutir que isso é a característica da origem do cimento e da produção do cimento, por que ele reage com a água. Bom, essas matérias-primas aqui, uma coisa fundamental a entender é que existe uma proporção definida. Então, a composição química do cimento, o objetivo da produção, é conseguir uma composição química bastante controlada e homogênea, né? Então, na verdade, numa produção da indústria de cimento, não se admite uma variabilidade muito grande da matéria-prima, né? Então, aí, ilustrando basicamente o processo de uma mina de calcário, como vocês podem ver, as escalas de produção são muito grandes, né? Os caminhões são de grandes dimensões, eles extraem as rochas calcárias e levam os fragmentos de rocha, onde eles são britados, né? Transportados dentro da fábrica, até moídos, né? Numa forma do que se chama de farinha ou cru, né? Então,
o processamento dessa matéria-prima resulta no material que tem uma granulometria similar à areia, né? Um material de dimensão abaixo de 5 milímetros ou nessa faixa de tamanho. E esse material, ele passa, o primeiro processo importante é o processo de homogeneização. Como é que se homogeniza a matéria-prima? Existe um procedimento que consiste em produzir o material numa pilha alongada, que a gente chama, e é um método de produção que chama chevron, né? O objetivo desse processo é, na verdade, respeitando essa proporção de matérias-primas, que ele produza essa produção desse material em camadas, né? Você vai e volta na distribuição da matéria-prima e faz um grande pátio de distribuição de materiais, né? À medida que você vai aumentando as camadas de distribuição, você vai, na verdade, tendendo o material por uma composição média. É o mesmo conceito que se usa em estatística quando você aumenta uma amostragem de população e vai tendendo para uma média, né? Então é baseado numa teoria de matemática e de teoria de limite central. Você vai converter isso para um valor médio e, ao mesmo tempo, à medida que você aumenta o número de camadas, você vai convergindo a variação da matéria-prima, que é medida através do desvio padrão, que é um parâmetro estatístico que vocês vão estudar em estatística. Então, basicamente, o que a indústria de cimento faz? Ela controla a quantidade de camadas que ela tem que produzir. Essa pilha, e essa pilha, ela vai... Aqui é a ilustração das diferentes camadas e como é que elas são heterogêneas, mas o fato é que se você cortar essa pilha, como se ele fosse uma fatia de um bolo ou alguma coisa assim, cortasse um pedaço dela, você vai ter diferentes porções de matérias-primas variáveis, mas que na média, né, essa fatia, ela tende à média, ela é homogênea, né? Então, basicamente, é esse o conceito de reduzir a variabilidade dos materiais. Aqui a gente tem uma questão que entra importante, se acostumar, o que é importante na composição química do cimento? São os óxidos, né? Essa composição, ela é composta por diferentes elementos químicos, né? Óxidos, né? Que vão, aqui, por exemplo, você pode entender isso como CaO associado com uma molécula de CO2, né? Mas o importante para a composição química do cimento são esses óxidos aqui. Por quê? Porque as temperaturas de produção do cimento são muito elevadas e os gases, a água, vão se dissociar da composição química quando você aquece ou quando você transforma a matéria-prima. E é justamente o balanço desses óxidos que vai dar origem ao cimento. Então, a primeira coisa importante que se precisa compreender é que na composição química do cimento, a gente vai usar algumas siglas para expressar esses óxidos. E essa sigla é uma sigla muito usada e é muito peculiar da indústria de cimento e da química que estuda cimento. Então, o que acontece? Ao invés de eu escrever CaO, como os compostos químicos podem ser muito, muito grandes, a gente acaba usando uma sigla, né? Quando eu me refiro em química de cimento, nessa nomenclatura, né? Química de cimento, usando uma nomenclatura, na verdade, eu vou passar a chamar C, a letra C, por exemplo, para me referir ao óxido de cálcio. Vou usar a letra A para me referir ao óxido de alumínio. Vou me referir à letra S para se referir ao óxido de silício. F ao óxido de ferro, né? E assim vai. H, eu vou me referir à molécula de água, né? E assim nós vamos usando essas nomenclaturas. Então está aqui a H, a molécula de água, F de ferro, sílica, alumínio. Por quê? Porque no processo de transformação de cimento, os compostos vão se tornar mais complexos. E aí a gente usa essa notação simplificada para conseguir expressar essa composição química que não é tão trivial, né? É claro que essa matéria-prima não vem só com isso. Existem também outros componentes secundários, né? Como sódio, como magnésio, como potássio e outras coisas que estão presentes nas próprias matérias-primas do cimento. Bom, aí começa o processo de transformação. Então a gente vai agora falar sobre a questão do aquecimento e da calcinação que vai resultar na formação do cimento, né? A primeira coisa importante é que a indústria de cimento, ela aproveita
é uma das indústrias assim que otimizou bastante o processo térmico de obtenção de energia a partir de calor, né? Então, o que eles fazem? Como a temperatura de produção de cimento é muito elevada, os gases que saem do forno de produção de cimento, eles são recuperados através dessas torres onde o calor recuperado passa por essa torre, né? Então, a matéria-prima acaba caindo lá por cima e vem já aproveitando esse calor que vem do processo de calcinação. Inclusive, tem, além desse processo de pré-aquecedor, tem também o que se chama de pré-calcinador, que seria injetar também uma parte de aumento de energia e calor térmico com o objetivo de reduzir o tamanho do forno de clinker. Então, com isso, eles conseguem otimizar tanto a escala de produção, né, ou eles conseguem produzir mais com um comprimento de forno menor. Então, consegue com isso ter otimização de produtividade, é por isso que as escalas de produção são tão elevadas e isso é bem otimizado. Então, a indústria de cimento é uma indústria que aproveita bem a questão da energia e também aproveita aí o exemplo de uma torre de pré-calcinação, né? Bom, o que acontece no pré-calcinador? A tendência moderna é ter o pré-aquecedor e o pré-calcinador no mesmo processo antes de entrar no forno. O objetivo, na verdade, é fazer a decomposição, que eu estava me referindo aqui, que na verdade não me interessa para fazer o cimento, o CO2 nesse processo, e não me interessa a água. Então eu vou aquecer os materiais para que ocorra uma decomposição térmica, onde eu fique com os óxidos elementares para que eles possam formar novos minerais e dar origem ao produto de cimento, certo? A produção do cimento não vai só às matérias-primas, porque para atingir um processo de temperatura tão elevada, eu preciso também gerar energia através de combustíveis fósseis, né? Fósseis ou não fósseis, sei lá, seja através de energia. E os combustíveis, eles acabam se decompondo, né? Geralmente são fontes de carbono que geram, né, através do processo de queima, a energia liberada é aproveitada no processo de transformação do clinker. Então, a primeira coisa importante que a gente vê aqui no processo, explicando um pouco sobre a questão de impactos ambientais da produção de cimento, vem essa questão da transformação de carbonato de cálcio. Eu vou aquecer entre 700 e 900 graus e eu vou decompor esse material e vou emitir gás carbônico. Então, a primeira pergunta, o aspecto importante, é que parte da transformação, eu preciso colocar muito mais calcário, né, na entrada para sair com uma quantidade de óxido livre, porque parte da matéria-prima vai se volatilizar na forma de gás carbônico, ok? Então, nós entramos aqui com 1,2 toneladas de calcário. E aí a pergunta para vocês é, uma vez eu uso 1,2 toneladas de calcário para produzir 1 tonelada de cimento. A pergunta é, quanto que isso representa, né? Quanto CO2 é emitido quando eu faço essa calcinação? Então, esse é um primeiro exercício e eu queria que vocês resolvessem essa questão. Com base nessa reação química, me desse qual é o balanço, qual é a quantidade de CO2 que vai sair quando eu preciso calcinar 1 tonelada, queimar 1 tonelada de carbonato de cálcio. Essa operação é chamada de descarbonatação do calcário. É uma matéria-prima que precisa ser dissociada do CO2 para usarmos o óxido de cálcio. Então, eu queria que vocês, por favor, fizessem a solução desse exercício. Alguém gostaria de propor uma forma de resolver? Como é que eu posso estabelecer um balanço químico para essa equação? Então, alguém poderia, talvez, aí fazer para mim. Então, vamos fazer um balanço estequiométrico dessa reação para poder estimar isso. Para fazer esse balanço, eu preciso saber a massa atômica dos elementos principais que nós temos na produção nesses compostos. Quem, por favor, poderia localizar a massa atômica? Eu acho que eu vou fornecer, isso aqui é mais simples. Cálcio, 40 gramas por molécula, né? Por mol.
carbono 12, oxigênio 16. Então, qual seria a massa do carbonato de cálcio? Qual seria a massa do óxido de cálcio? E qual seria a massa atômica do CO2? Oi? 100 gramas? gramas. CO2? 44 gramas. Né? Então aqui, então é 40 mais 12 mais 3 vezes o 16, vai dar 100 gramas. Né? Essa operação aqui é 40 mais 12 mais 16 vezes 3. Ok? Então assim a gente criou um balanço químico. Então, a proporção entre CO2 e carbonato de cálcio vai ser 44 gramas por mol dividido por 100 gramas por mol. Essa é a proporção em massa, né? Então, a cada 44 gramas de gás carbônico para 100 gramas de carbonato de cálcio. Ou seja, 44% do que entra vai sair na forma de CO2. Ok? Então, qual é a emissão de CO2 desse material, né? A emissão de CO2 vai ser a 1,2 toneladas de calcário vezes 0,44. Quanto que dá isso? 0,528 toneladas por tonelada de cimento produzido. Então, com isso, pessoal, só o processo de descarbonatação do calcário vai gerar, para produzir 1 tonelada de cimento, 528 quilos de CO2 por tonelada de cimento produzido. Então, por aqui já dá para ter uma ideia que a indústria de cimento vai ter uma contribuição importante na questão de emissões de gases do efeito estufa. E que dificilmente a base industrial precisa usar essa matéria-prima. E dificilmente a gente vai conseguir ficar livre dessa emissão, né? De produção do carbonato, de descarbonatação do carbonato de cálcio. Ok? Aí está a solução, mais uma vez discutida. Então, agora vamos falar um pouco sobre a questão de o que é o cimento, né? Quais são as transformações que ocorrem no cimento no processo de fabricação. Então, o forno rotativo é onde ocorrem essas transformações principais, né? E o material vai sendo aquecido até perto de 1.300 graus Celsius, onde ele é produzido o que se chama de clinker. O clinker, o que é? São as transformações químicas que vão ocorrer com os óxidos dentro do forno. Então, quando eu me refiro à palavra clinker, eu estou me referindo ao produto que sai, né, desse forno rotativo. O produto formado a partir do forno rotativo, que sai do forno rotativo, né? Então, vão ocorrer as transformações dos óxidos que vão dar origem ao clinker. E aí a gente tem um diagrama de fases de transformação das reações químicas. Então, como a gente havia já visto, né, o carbonato de cálcio vai se dissociar, né, o CO2 vai se dissociar do carbonato de cálcio e vai sobrar o óxido de cal livre aqui. A sílica, o óxido de silício vai entrar na reação química. Os aluminatos, né, o óxido de alumínio, de ferro, vão também se combinar e aí começam essas reações. O que são reações? São reações que vão associar as moléculas de silício com cálcio, né? Então nós vamos dar origem, principalmente, usando aqui a sigla de cimento, a 4 compostos principais, né? Que seriam, traduzindo pela linguagem do cimento, a quantidade de óxidos, a quantidade de óxidos daquele óxido é indicado por esse índice, né? Então, na verdade, quando eu faço isso, eu estou me referindo a 3 compostos de CaO com 1 de sílica, 2 compostos de óxido com
com 1 de sílica, 3 CaO com um óxido de alumínio, 4 moléculas de óxido de cálcio com um óxido de alumínio e uma de ferro. Então, nós estamos, através do processo de clinicalização, nós estamos dando origem a esses compostos mais complexos, né? Que são, na verdade, entendidos, esses são os principais, né? Esse aqui são silicatos de cálcio, que a gente chama, né? Industrialmente, de forma genérica. Esse aqui chama aluminato de cálcio. E esse aqui é chamado de ferroaluminato de cálcio. Então, na verdade, a composição do cimento não é uma composição de um único material ou uma única fase mineral, né? Ela é composta por esses materiais em diferentes proporções. Porque o processo de produção, se feito qualquer descontrole nesse processo de aquecimento, resfriamento e controle, vai implicar em alteração das proporções das fases formadas, né? Percebam que por esse gráfico, eu tenho muito mais por objetivo produzir maior quantidade de silicatos de cálcio, né? Que aqui são denominados também por esse nome, né? Que chama alita e belita, né? Que são compostos, um nome dado para esses minerais formados, né? Mas basicamente o que acontece? Os compostos de alumínio, nós temos também fundentes, né, que são sódio, potássio dentro do cimento, e vai resultar, a partir de uma determinada temperatura, acima de 1300, uma parte dessas fases de alumínio e de cálcio ficam no formato líquido, né? Enquanto esses daqui ainda estão em formato. Então o clinker ele não é formado por uma fusão completa de óxidos, ele é um processo de aquecimento, os óxidos vão se combinando, mas não existe uma fusão total, existe uma fusão parcial, que é geralmente caracterizada por esses minerais aqui. E depois o clinker é resfriado e ele vai ficar com uma composição mineral, certo? Onde ele vai ser constituído de fases minerais, esses constituintes químicos que são cristalinos, como se fosse, que nem a rocha ou outros materiais, ele vai ter esses compostos cristalinos, né, dentro do forno. E o que acontece é que basicamente o óxido de cálcio começa a se combinar com os de silício, nessa fase aqui, e a proporção entre cálcio e silício muda nos principais constituintes do cimento. E é justamente essa mudança de composição é que vai tornar o cimento mais reativo ou menos reativo com a água. Por quê? Porque para esse composto se solubilizar em água, é extremamente importante que esteja em ambiente alcalino, porque aí você vai conseguir fazer com que a reação de solubilização e hidratação do cimento ocorra. Então, basicamente, é super importante essa quantidade de óxidos de cálcio que se associam aos silicatos, que são os principais constituintes. Então, o clinker é formado, então, por compostos de minerais em diferentes proporções, dependendo do processo que ele é produzido. Claro que esses daqui são os principais. Nós temos também constituintes secundários, que dentro do processo de transformação do clinker, uma falta de controle, se você não der o tempo suficiente, não der a temperatura suficiente, esse material não vai associar mais cálcio lá. Então o tempo de produção é super importante e também a temperatura. Da mesma forma que se você produzir, resfriar, não der o tempo suficiente para formar essas fases, vai existir óxido de cálcio livre lá dentro, certo? Então, assim, essa transformação ela tem que ser muito bem controlada em termos de tempo e temperatura. Como que a indústria de cimento sabe se o produto formou os cristais, materiais cristalinos que eles esperam? Eles vão no microscópio e olham, fazem uma microscopia do pó produzido de cimento e verifica se tem essa formação. Então a indústria regularmente usa o controle de microscopia para analisar a formação. Basicamente o mineral alita, ele tem esses formatos mais hexagonais, com essas arestas vivas, né? As belitas são fases mais arredondadas e o alumínio, o aluminato de cálcio e outras fases a gente chama de intersticial. Por quê? Porque é aquela que se fundiu no processo de produção do clinker. Então ela fica entre os cristais
fica com uma espalhada ou nela se solidifica entre os cristais de silicatos de cálcio. Isso tipicamente é um cimento. Então, se qualquer problema que vocês tenham dúvida se o cimento foi bem formado ou não, se lança a mão de estudo. Microscopia é uma técnica que pode identificar se o clinker foi bem formado. Outra coisa, o tamanho do cristal, assim como no aço e em outros materiais, é super importante para explicar a reatividade do material. Cristais muito pequenos ou muito grandes não são desejados, porque se tiver um cristal muito pequeno de halita, significa que pode ter cal livre lá, e cal livre não é bom na característica do clinker. Então aqui é um exemplo de um clinker mal formado, onde eu não teve um controle de temperatura de tempo suficiente, a gente percebe entre a halita estava em formação, mas não completou o processo. Então você consegue identificar, por essa técnica, que tem problema na formação do cimento. O que isso vai impactar nas propriedades de engenharia? Vai impactar principalmente na questão de reatividade do cimento e principalmente na quantidade de calor que ele vai liberar quando se hidrata, quando reage com a água. E isso é importante para... Então, basicamente, o que é um cimento bem formado, um clinker bem formado, né? Ainda entender que clinker ainda não é cimento, é uma parte do cimento, porque algumas fases do cimento são reativas, se reagem muito rapidamente com a água. O cimento, para se tornar um produto interessante do ponto de vista de aplicação de engenharia civil, ele precisa endurecer num determinado tempo, não pode ser muito rápido. Se ele se endurecer muito rápido, o que vai acontecer? A gente não consegue aplicar ele em condições usuais de engenharia. Então, essas fases são muito reativas em contato com a água. Então eu preciso ter algum outro complemento que vai controlar o tempo de endurecimento do cimento. Quem faz isso é o sulfato de cálcio, ou gipsita, ok? Mas depois a gente vai explicar isso com mais detalhe. Então, basicamente, os compostos principais do clinker são esses minerais, né? Sendo que eu tenho por objetivo fazer um material mais reativo, que é aquele que vai ter mais moléculas de cálcio associadas aqui, porque isso vai facilitar o processo de reação química com a água, ok? Então, esses compostos aqui, o que se espera no clinker? Que ele tenha de 40% a 70% da halita ou do silicato de cálcio tricálcico, né? Basicamente é um material que vai ter bastante reatividade, ele vai liberar, claro, calor, consequentemente. Então, ele é muito importante quando eu estou preocupado em controlar o calor do cimento. É uma fase muito reativa, é bom para adquirir resistência e tal, mas pode gerar excesso de calor. E muitas vezes nossas aplicações, nem sempre resistência é o parâmetro fundamental. Às vezes, a calor de reação é um parâmetro que precisa ser controlado. Então, o que acontece? Quanto mais reage o material, mais sólidos se formam. Basicamente, o cimento ou o concreto, os materiais cimentícios, são materiais que são controlados pela porosidade. Então, se eu tiver um material que reage mais rapidamente eu vou preencher vazios, mais rapidamente eu vou adquirir resistência mecânica, compressão ou os parâmetros de engenharia que nos interessam, ok? Então, a gente pretende, na produção do clinker, ter mais halita do que belita, porque a belita é menos reativa, né? Então, ela não necessariamente vai ser boa para as resistências iniciais da pasta. Por ser menos reativa, às vezes ela pode ser adequada para controlar o calor de reação do cimento. Em algumas aplicações que nós fazemos, nós não queremos que o cimento libere calor de uma vez no processo. Por quê? Porque eu vou gerar peças de grande volume, não consegue dissipar o calor de reação. Então, imagina um calor acumulado dentro de uma peça de fundação ou dentro de uma barragem, onde a temperatura ambiente, o bloco sobe a temperatura para 80 graus e a temperatura está a 20 graus. Você criou um gradiente térmico, gradientes térmicos geram tensões térmicas e pode fissurar as peças e implicar em problemas. Ninguém vai querer que tenha fissura numa barragem. Então, às vezes, essa composição é interessante que ela possa ser mudada, né? Por outro lado, algumas vezes também pode... esses materiais que reagem mais lentamente podem proporcionar microestruturas mais compactas
mais bem organizadas e pode resultar em materiais com resistências finais. Depois que toda a reação é consumida, lá na frente, ele pode resultar num material mais denso e com resistência às vezes até maior do que esse que é mais reativo. Por quê? O material mais reativo deixa uma estrutura mais desorganizada. Então, assim, basicamente é porque eu vou fazer a reação. É assim, o composto, olhando para esses dois compostos de cimento, né, qual reação química é que ocorre na hidratação do cimento, né? Então vamos olhar a questão do silicato de cálcio. O C3S, né, quimicamente, no balanço químico, ele reage dessa forma com a água. E ele vai formar C3S2H3 mais 3 moléculas. Essa aqui é a reação química de hidratação do silicato, ok? Hidratação do silicato de cálcio. Dos silicatos de cálcio. O que acontece? Os produtos de hidratação não são eu formo mais de um produto de hidratação do cimento. E os produtos têm volumes diferentes. O volume formado por esse composto são diferentes. Então, o que acontece aqui? Então, lembrando que C3S é 3 moléculas de CaO com uma de sílica e que H é água, né? Então, essa reação química, na verdade, o objetivo dela é formar silicato de cálcio hidratado, que é o produto de hidratação. Esse aqui, e ele forma produtos secundários. Como tem muito cálcio para reagir, ele reage rapidamente, forma o composto, mas por consequência forma bastante subproduto da reação, que é hidróxido de cálcio. Quando eu faço a reação com o C2S, essa reação química tem esse balanço. Vai formar esses produtos de hidratação, mas vai também formar aqui, né? O que é o C3S? Esse daqui é o silicato de cálcio hidratado, que é o produto da hidratação do cimento, que a gente chama de CSH. E aqui a gente forma hidróxido de cálcio ou hidróxido de cálcio, né? Então, o que acontece? Esse hidróxido de cálcio, ele é um cristal muito grande e um pouco disforme. Então, quando ele forma na microestrutura, ele atrapalha, ele não... A proporção, né? Aqui eu tenho menos produto sólido compactado do que aqui. E aqui eu tenho mais produto sólido e menos produto de difícil compactação. Então, a volumetria da reação é importante. E isso implica. Então, por exemplo, esse cimento, apesar dele ser mais lento, no final da reação, ele vai ter menos subproduto da reação. E a volumetria dele vai alterar e ele vai se resultar numa peça mais densa. Ok? Então, desculpa, depois volta para a hidratação. A aula que vem a gente vai ver isso com mais cuidado, né?